Fundação Isaac Asimov. Tradução Fábio Fernandes. Parte 1. Os psico-historiadores. Hari Seldon. Nascido no ano 11.988 da Era Galáctica, falecido em 12.069. As datas são mais conhecidas em termos da atual Era da Fundação, como de 79 a 1E.F. Nascido em uma família de classe média de Helicon, setor de Arcturus, onde seu pai, como reza uma lenda de autenticidade duvidosa, cultivava tabaco nas usinas hidropônicas do planeta. Desde cedo revelou uma fantástica habilidade em matemática. Os relatos sobre sua habilidade são inumeráveis, e alguns deles contraditórios. Dizem que, aos 2 anos de idade, ele, sem dúvida, suas maiores contribuições foram no campo da psicohistória. Quando Seldon começou, este campo era pouco mais do que um conjunto de axiomas vagos. Ele o transformou numa ciência estática profunda. A maior autoridade existente para saber detalhes de sua vida é a biografia escrita por Gaal Dornick, que, quando jovem, conheceu Seldon 2 anos antes da morte do grande matemático. A história do encontro. Enciclopédia Galáctica. Nota: todas as citações da Enciclopédia Galáctica aqui reproduzidas foram retiradas da 116ª edição, publicada em 1020 EF pela Companhia Editora Enciclopédia Galáctica Limitada. Términos com permissão dos editores. 1. Capítulo 1. Seu nome era Gaal Dornick, e ele era apenas um caipira que nunca havia visto Trantor antes. Isto é, não na vida real. Ele já o vira, muitas vezes em hipervídeo, e ocasionalmente em incríveis reportagens tridimensionais cobrindo uma coroação imperial ou a abertura de um conselho galáctico. Muito embora tivesse vivido toda sua vida no mundo de Sinax, que orbitava uma estrela na extremidade da corrente azul, ele não estava isolado da civilização. Naquela época, nenhum lugar na galáxia estava. Havia quase 25 milhões de planetas habitados na galáxia então, e nenhum deles deixava de prestar obediência ao Império, cujo trono ficava em Trantor. Era o último meio século no qual essa afirmação poderia ser feita. Para Gaal, a viagem era o clímax indubitável de sua vida jovem e acadêmica. Ele já havia estado no espaço antes, e por isso essa jornada, como viagem em si, pouco significava para ele. Na verdade, sua única viagem anterior tinha sido até o único satélite de Sinax para obter os dados sobre a mecânica de deslocamento de meteoros que precisava para sua dissertação. Mas viagem espacial era tudo a mesma coisa. Não importava se a pessoa viajava meio bilhão de quilômetros ou muitos anos-luz. Ele havia se preparado só um pouquinho para o salto pelo hiperespaço, um fenômeno que as pessoas não experimentavam em viagens interplanetárias simples. O salto era, e provavelmente seria para sempre, o único método prático para viajar entre as estrelas. A viagem pelo espaço comum não podia ser mais rápida do que a luz comum. Um pouco de conhecimento científico que pertencia aos poucos e desconhecidos desde a aurora esquecida da história humana. Isso teria significado muitos anos no espaço, até mesmo entre os sistemas habitados mais próximos. Através do hiperespaço, essa região inimaginável que não era o espaço, nem tempo, nem matéria, nem energia, nem algo, nem nada, era possível atravessar a extensão da galáxia no intervalo entre 2 instantes de tempo. Gaal havia esperado pelo primeiro desses saltos com um pouco de medo no estômago, e acabou não sendo nada além de um ínfimo tremor, um pequeno solavanco interno que cessou num instante antes que ele pudesse ter certeza de que o havia sentido. E isso foi tudo. Depois tinha ficado apenas a nave, grande e reluzente, a produção de 12.000 anos de progresso imperial, e ele próprio com seu doutorado em matemática recém-obtido, e um convite do grande Hari Seldon para ir a Trantor se juntar ao vasto e um tanto misterioso Projeto Seldon. O que Gaal esperava depois da recepção do salto era aquela primeira visão de Trantor. Ele ficou espreitando o mirante. As persianas de aço eram erguidas em monumentos anunciados, e ele estava sempre ali, observando o brilho forte das estrelas,
apreciando o incrível enxame nebuloso de um aglomerado estelar como um gigantesco enxame de vagalumes apanhados em pleno voo e paralisados para sempre. Em um momento havia a fumaça fria, azul esbranquiçada de uma nebulosa gasosa a 5 anos-luz da nave, espalhando-se pela janela como leite, preenchendo o aposento com um tom gelado e desaparecendo de vista, 2 horas depois, após outro salto. A primeira visão do Sol de Trantor foi a de uma partícula dura e branca, totalmente perdida dentro de uma miríade de outras, e irreconhecível somente porque fora apontada pelo guia da nave. As estrelas eram espessas ali no centro galáctico, mas a cada salto ele brilhava mais, superando o resto, fazendo com que elas empalidecessem e reduzissem o brilho. O oficial apareceu e disse: "O mirante ficará fechado durante o resto da viagem. Preparar para o pouso." Gaal o seguiu, puxando a manga do uniforme branco como símbolo da espaçonave e Sol do Império. "Seria possível me deixar ficar? Eu gostaria de ver Trantor," ele perguntou. O oficial sorriu e Gaal ficou vermelho. Lembrou-se de que falava com um sotaque provinciano. "Vamos pousar em Trantor pela manhã," respondeu o oficial. "Eu quis dizer que queria vê-la do espaço." "Ah, desculpe, meu rapaz. Se isto aqui fosse um iate espacial, poderíamos dar um jeito. Mas estamos descendo voltados para o Sol. Você não gostaria de ficar cego, queimado e cheio de cicatrizes de radiação ao mesmo tempo, gostaria?" Gaal começou a se afastar. O oficial disse atrás dele: "De qualquer maneira, Trantor seria apenas uma mancha cinza, garoto. Por que é que você não faz uma excursão espacial assim que chegar lá? São bem baratinhas." Gaal olhou para trás. "Muito obrigado." Era infantil se sentir decepcionado, mas a infantilidade é uma coisa que acontece quase tão naturalmente a um homem quanto a uma criança, e Gaal sentiu um nó na garganta. Ele nunca vira Trantor se descortinando em toda a sua incredibilidade, grande como a vida, e não imaginara que teria de esperar ainda mais para isso.